Fala pessoal, nós estamos aqui hoje com a lenda sinopense, o professor Ronald Pires da Silva, professor universitário, consultor e principalmente e preferencialmente um grande provocador de pessoas. Estamos aqui também com o professor Adolfo Figueira, professor universitário, empreendedor e administrador. Trouxe ambos aqui, inicialmente conversando com o Adolfo e depois com o professor Ronald, porque ambos são da área de administração, né? Então, eu acredito que dentro do que eu trabalho, que é a parte jurídica da empresa e o que vocês fazem, a gente vai conseguir ter bastante conversa boa. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade, se quiserem falar inicialmente. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Luiz, inicialmente, obrigado pela essa oportunidade. Eu creio que é um momento ímpar aí da gente poder discutir alguma coisa, né, sobre esse mercado que eu diria assim tão volátil e tão disruptivo hoje. É verdade. Que é o ambiente das empresas, né? E principalmente quando a gente fala aí tudo da parte jurídica, da parte da legislação que está mudando, está alterando. Então eu acho que é um momento ímpar aqui. Eu estou muito feliz. Quero só agradecer e se eu puder contribuir com um pouquinho daí da nossa experiência. Adorei esse lenda, né? Vai ser um bate-papo show. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. O senhor presente é realmente uma honra. Adolfo, por favor. Boa tarde, boa noite, bom dia também, para quem for estar vendo esse vídeo em outros horários. Queria agradecer primeiro o Luiz, conheci ele há pouco tempo, o Ronald já foi meu professor, meu pai acadêmico aí há muitos anos já, muito bacana. Eu espero contribuir bastante. Isso que o Ronald falou, muito interessante, além, Luiz, de toda essa parte problemática que a gente pode ter dentro da empresa. Nós tivemos aqui no meio do caminho agora, depois dos anos 2000, que foi a pandemia. Foi um divisor de águas do caramba. Então, nós criamos novos modelos de empresas e, com isso, houve a necessidade de ter toda a parte jurídica, a parte contábil e ter que se adaptar nesse mundo. Quantas e quantas empresas que fecharam as portas e foram para o digital. Verdade. Isso é algo que a gente está vivendo e vai continuar vivendo. Eu tenho até um dado aqui, bem interessante. Fala logo no começo já. Pode, solta o verbo. Só para contextualizar mais aquilo que eu já vim falando. Aqui o e-commerce aqui no Brasil, toda essa parte eletrônica, antes nós tínhamos as gigantes aí, Ponto Frio, Magazine, que veio bem depois, a Americanas. Nós estávamos aí com cerca de 3 a 4% só do nosso varejo no digital. Deu-se a pandemia, em um ano nós pulamos para 13,5%. Em um ano. O que a gente construiu em 20 e poucos anos, 22, 23 anos, de 4%, depois em 12 meses pulou para quase 14%. Isso só tende a aumentar. É muita coisa, né? É muita coisa. Para se adaptar em todo esse ambiente, leva bastante tempo. E foi uma adaptação muito rápida. Verdade. É realmente um salto. Nós experimentamos na parte jurídica algo muito parecido, porque há um bom tempo já havia alguns estudos legislativos para se conseguir trazer um pouco mais de agilidade, comodidade, incluindo o digital, né? E a pandemia fez com que essa parte desse um verdadeiro salto mesmo, e um salto muito grande. Então, por exemplo, vamos pegar coisas da realidade nossa do dia a dia. As reuniões que são obrigatórias que se façam, por exemplo, em cooperativas como as cooperativas bancárias, Sicredi, Cicobi, tudo, né? Uhum. Elas tinham que ser inicialmente reuniões presenciais. Já havia um certo estudo sobre iniciar com reuniões semipresencial, parte presencial, parte online e tal. Com o fato da pandemia, realmente, aí a gente teve a obrigatoriedade de que isso ocorresse efetivamente, né? As empresas também têm algumas reuniões que elas precisam fazer a depender do tipo de empresa. Então, a gente experimentou na pandemia esse salto da digitalização como um todo, né? Com certeza. E aí eu queria provocar, porque a gente conversou aqui um pouco antes do início, a gente falava do quão o brasileiro é informal. Eu tenho uma construção que ela não é minha, por óbvio, de vários autores que eu vim acompanhando e que eu vim lendo, e de uma observação ou outra que eu consegui ter em relação à vida, que é assim, o brasileiro ele é um fazedor por excelência. Né? Verdade. Ele tem uma capacidade de realização imensa, em contrapartida, ele não é um planejador por excelência. Né? Então, a gente... na minha área profissional, eu acabo lidando muito com isso, porque o cara ele se tornou um bom profissional, ele monta a empresa e ele é um bom profissional com uma empresa. Ele não sabe o que é ter uma empresa, ele não sabe o que é administrar uma empresa, ele não sabe nada disso. Né? Então, ele acaba sofrendo neste caminho porque ele não conseguiu um planejamento naquele momento. E me parece que muitas vezes isso é bom, a pessoa ter a força de realizar e até
sacrificar um pouco a parte do planejamento. Só que em um determinado momento, a ausência do planejamento cobra o preço. Né? Na área de vocês, como é que fica essa dinâmica? Eu diria assim, para pegar até um gancho do que o Adolfo falou aqui, né? Nós temos um viés muito importante, e eu acho que o Luiz coloca bem, pessoal, é essa questão de troca de ambiente. Porque em planejamento estratégico, que é uma das ferramentas da administração muito usada pelas empresas, né, e até certo ponto polêmica, alguns autores dizem que está ultrapassado, mas na verdade o processo 2020, né, que eu gosto de dizer o 2020, a pandemia, ele transformou os ambientes e o que a gente chama de cenário. O que é o cenário? O cenário é o meu ecossistema, onde eu estou colocado. Então, por exemplo, tu falou do bancário. Os bancos, a gente sabe que em grande parte eles não estavam preparados. Apesar de eles já terem todas as facilidades do cartão magnético, do autoatendimento, do caixa eletrônico, eles não estavam preparados para atender as pessoas. Eles ainda estavam... E o próprio cliente, né? Ele estava acostumado com aquela coisa de ir na fila. Nós temos ainda pessoas que vão no banco e querem a fila. E aí, por exemplo, eu falo da área da educação, que é o mesmo caso, né? As universidades, com raras exceções, os professores tinham algum conhecimento da teleaula. Então, quando surgiu o 2020, todo mundo teve que reaprender, né? Mas o que eu quero te dizer? Quando tu traz a questão do planejamento, e isso aí eu brincava, mas eu falo sério, né? Qual é o problema do brasileiro planejar? Começou quando alguém lá em 1500 gritou assim, terra à vista, né? Dali para frente, Luiz, a gente não sabe planejar. Então, a gente começa com a nossa vida pessoal, né? Por exemplo, a gente que lida com as empresas, e mesmo dentro da universidade, né? O Adolfo deve ver isso aí dentro da sala de aula. O nosso aluno ele tem dificuldade de organizar a vida dele como estudante, como universitário. Muitas vezes, no nosso caso, né, que o nosso curso, a característica noturna, o pessoal trabalha de dia e estuda à noite, é uma verdadeira desorganização. Então, quando tu abre para ele que planejar o que é, eu pensar médio, curto, médio e longo prazo. Isso é planejar. O quê? A vida. E aí eu até digo, vida é carreira. O que é carreira? É eu juntar minhas questões pessoais com as minhas questões profissionais e com as minhas aspirações, meus propósitos. Né? Sei lá, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma faculdade, eu quero dar melhores condições para a minha vida, para a minha família. Só que as pessoas não se planejam. Então hoje, e aí até vou botar um dado aqui, né, Adolfo, que a gente discute às vezes. O próprio estudo que a ONU divulgou agora em 2022, né, no início desse ano, sobre alguns primeiros reflexos da pandemia. Então, eles fizeram uma pesquisa, né, internacional, vários países, e se concluiu o seguinte, que hoje nós temos aproximadamente 70% da população do mundo com distúrbios psicológicos, de toda ordem. Então, tu imagina, se a pessoa, aí vamos trazer para o nosso peixe aqui, né? Se nós brasileiros não temos a cultura, a gente não aprende dentro de casa, a gente não aprende na escola, e muito menos no mercado de trabalho, a fazer planejamento, né? Que é... Vamos para o mais básico, eu digo para meus alunos, né? Eu pergunto assim, por que ele chega à noite na minha sala, ele está com a camisa igual a tua, Luiz. Eu digo assim, cara, por que tu está vestindo essa camisa aí? É a que estava lá no guarda-roupa. Né? Quando é uniforme, tudo bem, é uniforme, né? Mas quando não é. Então eu digo, isso já é um planejamento que tu tem que fazer. Porque daqui a pouco, por exemplo, pega o meu trabalho, eu trabalho com pessoas o dia inteiro, né? Eu tenho que pensar no tipo de roupa que eu vou usar. Não estou querendo dizer que eu vou ter que andar com pijama de gravata. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu tenho que estar vestido adequadamente às situações, né? O cara do banco, o cara do comércio, né? Então, nessas pequenas coisas, eu vejo que o nosso problema é uma barreira cultural. De mostrar para as pessoas assim, eu tenho que pensar a minha vida de uma forma planejada. E aí, vamos até colocar uma provocação aqui que o Adolfo pode falar, né? Hoje tu tem 20 anos, tu está aqui me ouvindo aqui, você é um jovem estudante, fazendo faculdade, cheio de sonho, de pretensões. Quando tu piscar, tu tem 30. Quando tu piscar, tu tem 40. E eu te pergunto, o que tu fez, ou o que tu pensou, o que tu planejou para quando chegasse esse momento? E aí eu vou te dizer, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né? Em várias empresas do Brasil, através da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Que se descobriu que aproximadamente a cada 10 profissionais do mercado, entre 8 e 9 não sabe o que é planejar. E aí até vamos falar, inclui aqueles que fizeram as faculdades, as áreas que deveriam ensinar isso. Voltadas para a gestão. Exatamente. Eu vou fazer uma colocação aqui, o Ronald, Luiz também.
A gente acha que tem uma grande dificuldade, não só do brasileiro, mas eu acho que como eu nasci aqui no Brasil, morei a vida toda no Brasil, né? Sou brasileiro, então é perceptível vamos dizer assim, uma separação do que as pessoas não conseguem fazer na hora de fazer o planejamento, que é razão e emoção. Uhum. Quando a gente pensa em planejamento e começar a agir com a emoção ou só com a razão, elas não podem andar separadas umas das outras. Então, vamos pegar uma pessoa que, de repente, ela está começando a empreender hoje e antes ela estava trabalhando CLT. Beleza, CLT, todo mês cai o salário dela ali, de repente ela está acostumada a ganhar 2, 3, 4, 5 salários mínimos. E quando ela começou a empreender, ela caiu numa área ali que ela, de repente, está faturando 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Aí é a hora dela separar razão de emoção. Aí vem status que ela quer fazer, vem toda a parte que antes não estava ao alcance dela financeiramente, e ela acaba não separando aquilo que é dela, o que é da empresa, e ela acaba se afundando. E o planejamento, cara, ele salva muita vida. Tem uma passagem, toda vez que eu falo a palavra planejamento, ou ouço a palavra planejamento, a figura que vem na cabeça do meu pai. Eu lembro quando eu era criança, estava passando um cara morando debaixo da ponte. Isso é muito interessante para a gente ver que, às vezes, as pessoas acabam se iludindo com qualquer pessoa que eles veem na internet, mas o exemplo, ele realmente vem de casa. E tinha um cara que estava morando debaixo da ponte lá em São Paulo, passando fome. Eu falei, pai, por que será que esse cara está morando debaixo da ponte? Ele olhou para mim e falou assim, só tem uma coisa que uma pessoa pode fazer para ela não passar fome no futuro, é planejamento. E aquilo ficou na minha cabeça, eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade, nunca mais eu esqueci. Hoje eu tenho 30, olha só, como que marca realmente Não, na nossa cabeça. Esses Marca ensinamentos são fortes. Muito, muito forte. Nessa esteira a gente acaba observando, eu não vou me recordar agora dos dados em si, mas há um levantamento no Brasil já feito. Inclusive, uma parte desse levantamento, essa eu tenho certeza, é composto por alguns dados do próprio IBGE, onde o perfil de pessoas que menos consegue fazer um planejamento, tem um alto endividamento e não tem uma construção de patrimônio são servidores públicos com estabilidade. Perfeito. Né? Então, se nós pegamos o servidor público, em um cenário mercadológico, o servidor público, em tese, costumeiramente tem um salário maior do que os seus equivalentes do mercado privado. Né? Então, o servidor público, por exemplo, em uma carreira que no mercado privado seria um salário de R$ 3.000, R$ 3.500, para o servidor público vai ser um salário de R$ 7.000, R$ 8.000. Né? Com a estabilidade e tudo mais, todo dia primeiro está na conta, dinheiro, aquela coisa maravilhosa. Quando você analisa a vida daquele servidor público, você observa que ele foi pulando de financiamento em financiamento, de consignado em consignado. Exato. Né? Não conseguiu construir o patrimônio. 10, 15, 20 anos de serviço público com um rendimento razoavelmente bom, né? Muitos rendimentos ali, eu posso concordar que não sejam ótimos, mas rendimentos razoavelmente bons. Quando você observa, a pessoa não conseguiu construir nenhuma estrutura patrimonial, não uma estrutura patrimonial para ter um luxo, né? Para um conforto no momento da velhice, né? Um certo momento... equilíbrio, vamos dizer assim, né? Financeiro. Eles não têm. Exato. Eu vou até além, Luiz, pegando esse teu gancho aí, né? Que a gente tem um contrato também com várias entidades públicas, né? Estamos dando aula dentro de uma, né, Adolfo? Assim, ó, é incrível. Eu ousaria até dar um número aqui, tá? Pela nossa percepção. A cada 10, tu vai achar 9 que o grau de endividamento é fantástico. Começa assim, ó. Eles não têm a casa própria, eles pagam a casa financiada. Eles não têm o carro pago, eles pagam o financiamento do carro. Né? E por aí vai, né? Aí financia o supermercado, e aí, como tu disse, de consignado em consignado, né? E isso é a maior prova da falta de planejamento. O que eu queria dizer assim, ó, uma coisa que eu vejo fundamental para quem está nos escutando. Você quer começar a se planejar? A lição número 1, que é o que a gente ensina nos cursos, nas empresas, na sala de aula. O Adolfo deve lembrar disso. Planejar é exercício de futurologia. Mas aqui eu não estou falando em uma bola de cristal, em alguma aí, misticismo de espécie alguma, religiosidade, não. Eu estou falando de você sentar no papel, como dizia o meu pai, eu sou filho de professor de matemática, né? Meu pai era muito da ponta do lápis, né? Então, meu pai dizia assim, põe na ponta do lápis. Eu também aprendi muito a planejar com meu pai. Então, eu digo assim, o que é a futurologia? É você parar e pensar assim, bom, hoje eu tenho que idade, como está a minha vida pessoal, como está a minha vida financeira, como está a minha vida profissional. Bom, aí agora eu vou ter 40 anos de idade. Faz a futurologia essa que eu ensino para os alunos e para os empresários. Para e imagina como tu quer o teu cenário lá naquela idade. 5, 10, 15, 20 anos, não sei.
E aí, a partir disso, né, dessa futurologia, tu tem que ir para quê? Porque a gente chama de passo a passo do planejamento. Né? E a primeira coisa inicial, que o Adolfo colocou bem aqui, da questão da razão e da emoção, é eu fazer um autoconhecimento da minha vida. E essa é difícil. Trabalhar um equilíbrio emocional, estabelecer objetivos, metas e propósitos, que é interessante até aqui deixar, né? Objetivo é aquele estágio que eu quero chegar. Meta é como eu chego a esse estágio. Né? E o propósito? Bom, lá no final da vida, o que eu vou deixar? Né? Então, eu vejo que quando a gente coloca isso para empresários e para aluno, a situação, Luiz, é a mesma. As pessoas te olham e ficam perdidas. Por quê? Porque tem essa questão que o Adolfo colocou muito bem, da razão e da emoção. Né? Por exemplo, a minha esposa trabalha com planejamento financeiro pessoal. Ela se especializou nisso há muitos anos, tem cursos na internet e tal. E ela dá consultoria. Qual é o maior problema que ela encontra? E aí ela tem servidor público, ela tem profissionais liberais, ela tem empresários. E o grande problema deles, quando ela apresenta, por exemplo, uma ferramenta lá de controle de projeção de fluxo de caixa. Fluxo de caixa na empresa, todo mundo sabe o que é. Mas eu pergunto, alguém sabe qual é o seu fluxo de caixa? Eu sei o meu. Né? Aí está aqui o professor de Excel, meu professor de Excel está aqui, tá, Luiz? Virou meu aluno. Eu sou aluno do Excel dele, tá? Aí o meu professor de Excel ensina uma planilha mágica, que ela é mágica. Tá lá as projeções, então eu ponho o que eu ganho, o que eu gasto pessoal, o que eu gasto, né, no transporte, enfim, eu coloco tudo ali, né? Só que quando chega lá no final, a conta não bate. Aí o que o cara faz, né, Adolfo? É culpa do Excel. Errei A culpa é sempre da matemática, é impressionante. Então, aí o que entra? É esse binômio da razão e da emoção. O cara não quer sacrificar, de repente, uma torneira que está aberta. E aí eu vou citar uma assim, que eu morei muitos anos em Curitiba, e eu trabalhava muito consultoria lá. E o curitibano, ele tem um hábito muito curitibano, que é tomar café da manhã não em casa, mas na padaria. É. Isso aí é fatal lá, né? Então, eu me lembro de colegas dessa situação, o cara financiado, devendo, consignado, cara cheio de... Só que, por exemplo, tu dizia assim pra ele, fulano, quanto tu paga esse café da manhã? Que tudo bem, é um pãozinho, um cafezinho. É o famoso pão na chapa e o pingado. Isso, então ali vamos botar ali, sei lá, não sei, R$5. Beleza, se tu analisar... Que nem tu falou antes ali, o cara que ganha talvez 5, 6 mil reais por mês, ele vai dizer, pô, mas o que é R$5, né? É 1% ali, né? Tá, né? Meu amigo, põe na planilha. Aí é que entra o Excel do Adolfo. O cara joga na planilha, quanto dá isso na semana? Quanto dá isso no mês? E quanto dá isso no ano? E quanto dá isso daqui 30 anos, 20 anos? Eu foi até a hora que ele tocou no assunto, Luiz, sobre servidor público, né? Eu tive uma aluna, Luiz, ela está com 55 anos de idade, foi aluna minha de um curso de Excel que eu fiz. A gente terminou faz umas 2 semanas. Ela falou, professor, mudei para Sinop há 2 anos, 3 anos, sempre fui servidora pública no Rio Grande do Sul, pedi exoneração, peguei meu marido, minha família e viemos embora para cá. Eu não tenho nada da época que eu era servidora. Ela falou assim, eu nunca aprendi a investir, nunca me interessei por isso, porque eu não me preocupava que no final do mês ia estar aquele dinheiro lá. Agora, beleza, a gente está falando de uma senhora de 55 anos que ela não tem uma aptidão por tecnologia ainda. Agora, quando nós pegamos um jovem, que de repente ele ainda está formando a carreira dele, ele ainda não sabe o que ele quer. E isso acontece comigo, eu fui saber o que eu queria muitos anos depois. Eu fui transitando de várias funções e várias empresas e profissões diferentes, muitas das vezes levando 2 profissões para ver qual que eu ia gostar mais, até eu virar professor. Mas onde que eu quero chegar com isso daí? A gente está com a tecnologia na mão. Todos nós estamos. Nós estamos com vários incentivos para a gente poder aprender a investir nosso dinheiro. A nossa educação financeira nunca esteve tão fácil de almejar. Quando o Ronald fala ali o 1% dos 5 mil reais do cara, cara, você fala assim para ele, cara, você vai ganhar 1% por mês. Se você começar a investir, vai dar 12% a 13% ao ano, né? Que é mais ou menos a nossa Selic aí dos últimos 20, 30 anos. E daqui 30 anos, cara, esse juros sobre juros aí, meu amigo, a aposentadoria. o seu pãozinho aí vai virar um salame. E você vai se aposentar com aquele dinheiro. Só que é difícil as pessoas entenderem isso, elas não acreditam. Primeiro que elas não acreditam que de repente com um valor pequeno, ela consiga ir acumulando um capital. É uma verdadeira bola de neve. Então a tecnologia está a nosso favor. A tecnologia, muita gente fala, nossa, época da tecnologia, as pessoas estão ficando malucas, estão ficando doidas.
mas tem um limite. A gente tem que saber de que forma nós vamos utilizar ela. Ela pode se tornar muito benéfica. Eu me tornei um investidor graças à tecnologia. Se não fosse isso, eu não teria me tornado. Ou ela pode te dragar para um outro mundo, né? Exatamente. Porque é bem comum você ver gente perdendo 1, 2 horas rodando uma tela de celular. Né? Exato. Eu vou puxar aquele ponto que você falou do aprendizado com os pais, porque na nossa cultura, e a do brasileiro, ela é forte, em que pese pessoas dizem que isso está começando a deixar de acontecer, mas é exatamente essa condição cultural passada de pai para filho. Né? Eu lembro muito bem do que o meu pai me falava em relação ao planejamento. Ele virava e falava assim, filho, você tem que entender que o que você ganha é o que você ganha, e o que você gasta é baseado no que você ganha. Né? Se você quiser gastar a mais, você tem só uma opção na tua vida. Ganhar mais. Sim. Né? Porque você pode fazer um financiamento. Mas uma hora o financiamento, todos vão estar cortados, porque teu nome já está sujo, você não pagou as dívidas. Né? Então, além das dívidas, você não consegue novas dívidas. Né? Então, assim, ou você planeja dentro do que você ganha, e se o que você quer não está dentro do que você ganha, você se vira e passa a ganhar mais. Se você tem um emprego, você vai ter 2 empregos. Né? Se você cumprir uma função, você vai começar a cumprir 2 funções. Então, ou você se encaixa dentro da sua gaiolinha, do teu salário, né? Ou você arruma um segundo emprego. E aí, como eu gosto de filho e eu tenho 4 filhos, eu tenho 3 empregos. Né? Porque para caber todo mundo dentro do orçamento e a vida da família. Haja gaiolinha. Então, a gente vai estendendo. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu fui dar aula agora, final de semana, na pós-graduação. A primeira vez que eu fui dar aula para a pós-graduação, eu também sempre fui professor da graduação de Direito. Né? Então, eu fui convidado por um grande amigo meu, Isgarbi, para dar aula na pós-graduação. É um final de semana inteiro trabalhado. Né? E já teve gente que olhou para mim e falou, nossa, mas você já é advogado, já está bem estabelecido na profissão, né? A tua família é da colonizadora Sinop, e você ainda trabalha final de semana? Falei, então, eu estou nessa condição porque eu trabalho aos finais de semana. Exatamente. Né? Eu saio de casa às 7 horas da manhã, tem dia que eu paro de trabalhar às 9 horas da noite. Vou para casa, dou uma descansada na cabeça, brinco um pouco com as crianças para não matar essa área profissional. Só que isso se estende, às vezes, até as 9, 10, 11. Né? Cansei. Hoje, graças a Deus, já nem tanto, mas cansei de mandar e-mail para cliente com o contrato que ele me pediu a 1h30, 2 horas da madrugada, que era a hora que eu terminava o serviço e eu precisava entregar o serviço. Então, ou você faz de um lado, ou você faz do outro. Né? Como eu sempre também fui uma pessoa ruim de planejamento, e eu fui aprendendo com pancadas que a vida me deu, né? Eu sempre parti do seguinte, falei assim, se eu quero poder não me preocupar tanto com o planejamento, eu tenho que me preocupar muito com outra coisa. Então eu vou fazer algo dar tão certo a ponto de que o planejamento não me afete tanto. Né? E aí tem uma condição que é da minha área e algo que afeta bastante toda a parte jurídica quando se fala de empresa, que aí é a parte de vocês, eu acho que no ponto mais central. A nossa legislação ela diz que todas as empresas, e no caso eu vou tratar sempre sobre as limitadas, as LTDAs, porque é o maior cenário nosso no Brasil. 90% das sociedades, mais de 90%, são as limitadas. Né? Ela tem uma previsão de que a sociedade limitada ela terá um administrador. O administrador é o responsável por assinar, fazer as coisas em nome dessa empresa. E a limitada nossa, ela trouxe uma tecnologia de informação muito interessante, que ela virou e falou o seguinte: o administrador pode ser qualquer pessoa, inclusive quem não é sócio da empresa. Abriu uma avenida maravilhosa para as empresas começarem a pegar os administradores profissionais e trazer para dentro. Certo. Só que, quando a gente vai ver na prática, eles não fazem isso. Né? O que vocês enxergam dentro dessa área de vocês, da administração, em relação às empresas que geralmente trazem problema exatamente por não ter este profissional devidamente qualificado? Verdade. Bom, deixa eu dar aqui uma informação técnica. Eu fui nos últimos 4 anos, até 2022, conselheiro do CRA, Conselho Regional de Administração de Mato Grosso. Né? E foi uma experiência muito legal, porque eu sou administrador já há vários anos, registrado, né? E aí eu fui conselheiro do CRA. E o que a gente acompanhou nesses 4 anos? Porque o nosso conselho aqui de Mato Grosso, e aqui eu tenho que fazer uma justiça, ele avançou muito nos últimos anos em termos dessa legislação. Por quê?
Porque, por exemplo, eu sei que na área pública, tu deve saber até melhor que eu, Luiz, que é a tua área, né? Mas na área pública já tem uma lei, eu acho que já tem, antes de 2020, né? Que obriga as gestões, as administrações públicas, as prefeituras, a ter no seu quadro, em determinadas funções, um administrador com formação profissional, com registro no Conselho. E recentemente, em 2020, foi aprovado aqui no Estado, e se eu não me engano tem mais 2 ou 3 estados do Brasil, porque isso é uma lei federal, né? Que depois os estados têm que regulamentar. Não sei tem se que regulamenta e faz a adaptação que precisa, isso, né? Então, é bom que eu estou com o jurista aqui que me orienta aqui para não dizer besteira, tá, pessoal? Porque não é a minha área. Mas o que a gente vivenciou lá? O Mato Grosso aprovou isso em 2020. Para o quê? Por exemplo, segmento de condomínios. Então, hoje, no estado de Mato Grosso, a gente sabe que os condomínios, o que está acontecendo nos últimos anos? Os condomínios estão saindo daquela gestão que era assim, o Luiz do 304 é o síndico, o 105 aqui o vice-síndico é o Adolfo e o Ronald é o... Né, é o secretário, tesoureiro e tal, né? Então, hoje, claro, né, até com o próprio... essa disrupção social que a gente está tendo, mudança de modelo de empresa, hoje os condomínios estão todos, em grande parte, indo para a gestão profissional. Sim. Então, hoje, em Mato Grosso, por exemplo, se você colocar, e tem que colocar, o gestor administrador, ele tem que ser registrado. Né? Então, além de ter a formação de administração, ele tem que ser registrado. Né? Isso aí foi, eu diria assim, que é um avanço. Com certeza. Mas o que eu percebo? E tu colocou bem aí na tua fala, porque é o que eu vejo no mercado. Essa brecha, o que as empresas fazem? Elas muitas vezes pegam, vamos dizer, um subprofissional, no sentido assim de que ele não tem a formação técnica, né? Dá aquele título para ele, por quê? Porque tem toda a parte de remuneração, tem toda a parte de direitos, né, trabalhistas aí que não é dado. Mas o que eu vejo? Aí eu vou colocar um pouco aqui da nossa pesca, né, Adolfo? Eu percebo assim, Luiz, é uma tendência que nós vamos ter que ter muitos administradores nessas funções de gestão de frente. Por quê? Porque o próprio sistema ele está indo para um modelo que nem nós estamos falando aqui, de uma ferramenta, que é o planejamento. Mas aí, se a gente colocar as 5 grandes áreas da gestão, né, que é planejar, organizar, controlar, dirigir, e hoje nós temos a comportamental, que é essa que nós estamos sofrendo muito, né? Porque as pessoas estão indo para a telinha, tu falou bem ali antes, às vezes o cara passou 2 horas, ele não fez absolutamente nada produtivo. Ele ficou olhando a vida dos outros, perdendo tempo com vídeo besteira ou ainda se torturando com alguma guerra pessoal de algum assunto da sociedade que não tem nada a ver com ele. A coisa está acontecendo lá em Brasília, e ele está aqui dando opinião, dando like, fazendo comentário. Só que passou 2 horas e é uma coisa que vários especialistas têm dito, né? Nessa moeda planejamento e gestão. A moeda mais cara hoje do mundo se chama tempo. Sim. E é uma das coisas que, quando tu deu o exemplo aí, né, que tu aprendeu com o teu pai, o Adolfo também, eu aprendi muito com o meu pai também, né? O meu pai, por exemplo, a receita dele era o seguinte: logo comecei a trabalhar, 14 anos arrumei meu primeiro emprego, estagiário do Banco do Brasil. Cheguei em casa, o meu pai disse assim: meu filho, vou te dar 2 conselhos para te ter sucesso no banco. Primeiro, vai fazer um curso de datilografia. Desculpe, pessoal, tem gente que não sabe o que é isso. Depois o Luiz explica. Eu fiz. Eu sabia. Tu tem um diplominha do Senac também? O meu é do Senac. O meu não é do Senac porque a minha família era amigo pessoal da família da professora de datilografia. Então o meu foi particular na época. Bom, o meu foi do Senac, tá? Eu tinha lá um diplominha de datilógrafo, olha só. Então meu pai disse assim: meu filho, vai aprender datilografia. E a outra coisa, aprende. Se tu ganhar 10, tu vive com 8. E leva isso pra tua vida. E eu aprendi isso com ele. Durante muito tempo eu não segui isso, tá, gente? Eu não vou mentir aqui. Mas as pancadas foi me fazendo a me enquadrar. Então, hoje, o que eu vejo nesse grande desafio, sabe, Luiz? Eu vejo que o amadorismo, isso é uma opinião minha, sabe? Essa coisa assim de, pega ali o Ronald e põe aqui de gerente, de gestor, porque ele vai dar conta. Se ele não tiver uma preparação, ele não vai dar conta. Porque os próprios subordinados hoje que nós temos, existe uma diferença muito grande. E uma das coisas que eu acho que foi legal da pandemia, se é que dá para dizer uma coisa legal, é a minha percepção. Ela acabou com uma divisão que vinha das questões de gerações. Então, de repente, um cara assim que já tinha uns cabelinhos brancos, assim, aquela coisa assim, ele era meio escanteado da empresa.
Com a pandemia, esses caras foram resgatados. Sim, sim. E hoje, eu não sei se vocês... Obrigatoriamente eles tiveram que entrar no cenário, né? Exato. E vou dizer, Tecnológico. a minha percepção hoje, Luiz, é que na empresa as pessoas nem olham mais se tu tá com a cabeça branca ou não. A percepção é a seguinte, ele sabe fazer, ele dá resultado, Entrega. ele entrega, manda o cara. Uhum. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu mostro meu WhatsApp. Hoje eu abri o meu 8º WhatsApp dessa semana de empresário dizendo assim, professor, preciso de gente qualificada. O senhor tem alguém para me indicar? Esse é o nosso cenário. E aí, tem alguém para indicar? Porque Não tem. Desculpa te Porque, dizer. não, e é o que nós vemos. Por um lado, isso até me alegra bastante. Como eu fui para a área de empresas e, assim, meus alunos cansaram de ouvir isso. Eu sou realmente um apaixonado por empresa. Legal. Inclusive, eu já briguei com alguns dos meus clientes porque o que eles queriam fazer beneficiavam a eles e ferrava a empresa. Sim. Né? Então, eu brigava mesmo. Porque a empresa, para mim, não pode morrer, não pode acabar. Não, né? claro. A empresa é uma fonte extraordinária de muitas coisas. Entre elas, dinheiro, vagas de trabalho, tecnologia, inovação, Realização pessoal. São várias famílias numa Então, empresa. exato. E por um lado, eu sempre fiquei feliz aqui em Sinop, porque, via de regra, o que a gente vê é uma grande empresa da cidade pendurar uma placa de contrata-se e você vê aquela placa ficar ali por um ano, um ano e muito meio. tempo. Né? E às vezes, Luiz, busca alguém lá de São Paulo para preencher essa vaga. Conheci um pessoal de São Paulo que veio trabalhar numa indústria aqui de ração. Né? A indústria foi buscar o cara lá em Santo André. O cara chegou aqui, ele começou a falar para mim a quantidade de certificado que ele tem. Eu fiquei besta, porque assim, para ele manter um emprego dele lá em São Paulo, capital, né? Em Santo André, na grande São Paulo, o cara tinha 18 certificações. Aqui, quem que é o concorrente dele? Ninguém. A pessoa que mais tem certificação lá tem uma, duas, né, na indústria. Né? Então, começou a importar esse pessoal porque a gente sempre tem muita vaga de emprego que não é preenchida. Né? O Centro-Oeste aqui ele ainda não está no nível do Sudeste, né? Sim. Principalmente de pessoas. A gente tem muito que evoluir ainda. Uma das coisas assim, que mais pega do administrador hoje em dia, vocês dois vão concordar, é a falta de análise de indicador. É o achismo. Eu estou achando que a minha empresa está andando da seguinte forma, estou achando que ela está indo para a esquerda quando ela está indo para a direita. Estou achando que o meu financeiro que não está legal, mas não é eu achar. Eu preciso fazer o quê? Analisar meus indicadores. Quando você começa a colocar dados, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. Se não tomar a decisão assertiva, a decisão por si só vai ser tomada sozinho daqui a alguns anos. E ela sempre vai ser negativa contra você. Então tem que tomar muito cuidado. Na hora de escolher uma pessoa que vai ficar à frente da sua empresa, ou uma pessoa que de repente vai ser seu sócio, cara, essa pessoa ela tem que estar com uma mente muito alinhada aos propósitos daquela empresa. Sim. E ela tem que saber aonde que ela está entrando. Eu não posso pegar uma pessoa que ela viveu a vida toda trabalhando num segmento e de repente um dia eu querer que ela se molde e eu jogue ela ali trabalhar ali com combustível, por exemplo. A pessoa estava trabalhando com ração, igual o senhor falou, e de repente joga ela lá. Cara, ela não vai se adaptar, ela vai se adaptar ao longo do tempo. Mas as ferramentas que ela já vem, aquele conhecimento empírico que a gente fala, que é o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que não é um conhecimento técnico, é algo que a gente mesmo não precisa de nada científico para provar aquilo, certo? E aquilo ali ela já nasce com ela, já vem construindo ao longo da carreira dela. Então é preciso da pessoa certa no lugar certo. E é um grande desafio isso. Cada vez mais vai se tornando mais desafio. Antes era comum a gente ver gerente de uma certa idade e hoje os gerentes já têm uma outra idade. Quando são mais novos, os salários costumam ser um pouco mais baixos. E antigamente os salários talvez eram um pouco maiores de gerentes já de idades mais avançadas, mas com experiências mais prósperas, que continuaram muito tempo adquirindo conhecimento naquela determinada área. Eu não vejo assim, uma grande evolução ainda nos nossos gestores por enquanto. Eu vejo evolução nas ferramentas, nas nossas ferramentas, nossas análises. Perfeito. Isso As análises evoluiu cada vez. muito, né? Os nossos famosos KPIs aí. Talvez eu falo indicador, mas a galera gosta muito de chamar de KPI. né? Os indicadores chaves. É o anglicanismo da língua, né? Que nos obriga, porque invariavelmente muito da tecnologia, da informação que a gente tem hoje para as empresas, ela é oriunda dos Estados Unidos. Aí Isso, tá em inglês.
Vem toda essa linguagem. Né? E é também o berço das teorias que a Exato. gente estuda. Análise SWOT. Tudo isso aí vem dos Estados Unidos. O nosso Exato. modelo é um reflexo do modelo americano. Claro, Sorte, claro. O brasileiro chama de fofa quando chega aqui. É fofo, é verdade. Análise fofa. Tem um caso que eu gosto de trabalhar quando eu tô explicando algo para um cliente ou até mesmo para os meus alunos, que eu falo assim, ó, eu conheci, foi uma das primeiras empresas que eu atendi como advogado. Eu colei grau no início de 2010, mas eu só fui advogar em 2013. Eu fui experimentar algumas áreas, fui ver o que era o quê. A única profissão que eu mantive desde a minha colação de grau é o magistério. Então, desde que eu colei grau, eu dou aula na universidade. Mas eu fui só advogado depois de 2013, e em 2013, um dos meus primeiros clientes, que foi um dos caras que me trouxe uma paixão pela empresa, ele era torneiro mecânico, foi a vida inteira empregado de uma torneira mecânica. Mas ele ficou tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nenhuma torneira mecânica ia conseguir pagar o salário que ele valia. Então ele saiu e montou a torneira mecânica dele. E aí a vida dele foi água abaixo, né? Os 3 primeiros anos, ele ralou muito e a empresa teve aquela ascendente espetacular dos 2-3 primeiros anos. Sem planejamento, sem uma estrutura, sem nada, a empresa começou a afundar. E ele entrou em depressão, e ele já senhor. Quando ele montou a tornearia dele, ele já tinha passado dos 58. Né? Salvo engano, 59 para 60 anos. Em 3 anos, ele fez um movimento que, quando ele me contou a história, eu fiquei abismado. Ele virou e falou assim, o negócio é o seguinte, eu sou torneiro mecânico. Tá? Assim, vamos no mercado achar alguém. Achou uma menina, na época, que entrou menina, 20 e poucos anos, com graduação em administração, colocou ela no contrato social da empresa, ela era a administradora da empresa. Colocou ela no escritório e voltou para o torno. Ele fez um movimento, falou assim, entendi, não sou empresário, sou torneiro, vamos achar alguém que entenda. E ele fez esse movimento. Inclusive, ela me ligava na época reclamando, porque ele ainda ficava fazendo um motim dos funcionários contra ela. Essa parte e ele era o dono da empresa, e ele ainda fazia um motim. Né? Então, ele pagava Coca-Cola, indicava com todo mundo, brincava com todo mundo, e ainda fazia um motim, falando, não, ó, tá ganhando pouco. Se eu fosse você, eu ia lá e reclamava. Sabe? Então, ele entendeu e conseguiu. E aí eu imagino o quanto que não é difícil para uma pessoa, né? Que ela se alça ali no ponto do emocional. Eu sou o dono da empresa. Sim. Não, eu vou entender que, na verdade, eu sou um operador de máquina. Né? Eu não sou um operador da empresa, eu sou um operador da máquina. E eu sou bom nele. Tanto que ele era realmente muito bom. O faturamento dele versus qualquer outro funcionário dele era um negócio absurdo. Né? Então, este movimento é difícil que um empresário hoje entenda. Fala assim, eu preciso me qualificar, e se eu não quiser me qualificar, eu tenho que me reduzir à minha não qualificação e achar alguém que seja qualificado. E aí entra um outro ponto, que achar esse alguém em Sinop hoje é difícil. Eu te diria assim, ó, a gente está em contato com várias empresas de vários segmentos. Então, eu te falo assim, indústria, comércio, prestação de serviços. Né? Não tem gente qualificada, desde funções mais básicas, quiçá os gestores. Né? O que a gente escuta? E aí eu vou te dar um relato assim, recente aí, de uma empresa aqui de Sorriso, cidade vizinha. A empresária está indo de vento em popa, uma ex-aluna nossa também, né? Academia, fitness, está na moda aí, né? E ela começou ela e o marido, ela fez administração, depois fez educação física, o marido contador, agora está terminando educação física, né? E ela disse assim para mim, professor, nós estamos ampliando e provavelmente vou ter que dobrar o espaço da academia, porque a demanda funciona, né, e tal, o pessoal tem. Só qual é o problema dela? Ela é só uma. Aí ela conseguiu, com muito custo, ter mais 2 personagens. Entendi. E aí ela disse assim, aonde eu acho gente qualificada? Acho gente até com um diploma. Só que quando ela faz a entrevista de seleção, de sondagem, a pessoa não tem um perfil, não tem conhecimento. Não tem perfil, não tem conhecimento. E ainda o que tu colocou, ainda vem querendo ser a dona. Entendeu? Eu quero começar aqui sendo o dono. Então não tem como. Então, e aí ela até contou uma coisa, que esse fato eu achei muito engraçado, né? Que ela me disse assim, ó,
que ela chamou uma dessas pessoas, já graduada, recém-graduada, né? E disse assim, olha, fulana, eu tenho aqui um programa que eu estou implantando para qualificar. Então, assim, eu poderia pagar uma especialização aqui na área, né? Até a proposta que ela fez assim, vamos fazer um 50-50, eu vou pagar, depois tu me reembolsa a metade. Depois que tu terminar, tu me reembolsa a metade para ficar meio a meio, né? E tal, uma proposta legal, justa. Ah, mas quando que é? Ah, é final de semana. Ah, não. Final de semana, não. Final de semana eu tenho que, sei lá, ir para o pagode, eu tenho que ir na... Então, quer dizer, e nós estamos falando, Luiz, de pessoas recém-formadas, profissionais que naquele conceito da carreira, ele não tem histórico. Ele tem que olhar assim, cara, tudo bem, eu tenho um diploma, eu consegui um diploma, né? Mas eu tenho 23, 24 anos de idade. Onde eu trabalhei? Em nenhum lugar. Que experiência e conhecimento tu tem, né? Aí eu gosto daquela pergunta que às vezes eu faço para a pessoa, né? Cara, quem é tu? Aí o cara diz assim, eu sou não sei o quê. Eu digo, tá, mas se não tiver isso, quem é tu? E a pessoa, se tu apertar ela não sabe quem ela é. É o que eu falei do autoconhecimento. Sim. Então, para eu planejar a minha vida, eu tenho que primeiro me autoconhecer. Cara, o que eu quero? Então, quando tu vê um jovem desse ter uma oportunidade dessa, que não é toda empresa que dá. Olha, eu vou ter que pagar, quer dizer, eu vou investir em ti para depois ter o resultado. Porque nós temos que olhar o lado da empresa, né, Adolfo? A gente ensina isso. Claro. É um negócio. É um negócio. Tem que dar resultado. Então, quando a empresa chega para ti, mal te conheceu, mas ela está acreditando que tu tem perfil e tu tem potencial. Então, ela te diz assim, vamos fazer uma parceria? Eu vou investir em ti. Isso aí vai levar 1 ano, né? 12 meses eu só investindo, para te depois me dar o retorno e vamos trabalhar. Aí a pessoa vamos colher o fruto junto depois. E aí a pessoa diz assim, não, final de semana não. Pô, eu já fiz a faculdade que eu tinha que trabalhar e eu perdi todas as noites. Aí quando tu fala para mim que tu vai até 1h da manhã, né? E eu, por exemplo, eu vou dar um dado para vocês aqui, vocês não chorem, tá? Eu fiz 25 anos de casado no dia desse. Aí diz a minha esposa assim, 25 anos de casado, mais 2 de namoro, 27 que nós estamos juntos. Sabe o que eu pensei um dia desse? Me disse a minha esposa. Tu sabia que todos esses anos, só teve 1 ano que eu lembro que tu estava em casa à noite. Porque desde que eu estou contigo, tu trabalha de manhã, de tarde, de noite. E o tempo está passando e tu continua trabalhando de manhã, de tarde, de noite, né? Só que é aquela história. Isso foi um planejamento de vida que a gente fez, né? Que está dentro de um plano que a gente ainda está cumprindo e, graças a Deus, nós estamos colhendo resultados. Agora é aquela história. Não dá para dizer que começou ontem. E também não dá para dizer que no meu planejamento, quando a gente joga lá na planilha do Excel, né, meu professor Adolfo? Sim. Eu tenho que fazer cortes, eu tenho que fazer sacrifício. Que é, por exemplo, tu falou, a matriz SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Quando eu faço essa análise desses 4 fatores, olhando para dentro e para fora da empresa, olhando para mim, ser humano, e para o mercado que eu atuo, se eu estiver falando de carreira, porque o planejamento estratégico ele não é só para a empresa. Claro. Né? Eu tenho, por exemplo, um curso que eu falo, planejamento estratégico de vida. Que para mim é o primeiro, né? É o primeiro. Então, por exemplo, se eu não tiver a capacidade, o propósito de colocar isso no meu modelo mental, dizer assim, não, mas para aí, eu vou ter que trabalhar o sábado e domingo para uma pós-graduação. Porque isso não é só o dinheiro que vai me trazer, olha o network que eu vou criar para outros negócios. Exato. Eu, por exemplo, eu atuo em pós-graduação desde 96. O Adolfo nem tinha nascido, quase. Né? E eu já estava dando aula de pós-graduação em vários lugares do Brasil. Em 96 eu tinha 12 anos. Então, para ter uma ideia. Tinha 6. E eu vou dizer aqui para vocês sem nenhum medo. Eu tinha feito um pacto no meu planejamento que em 2019 eu ia parar com as pós-graduações. Só que quando chegou em 2019, não por uma questão financeira, mas eu sentei com a minha esposa e falei assim, não, para aí, isso aqui quantos resultados tem nos dado, além do valor que tu vai ganhar no final de semana, mas quantos negócios, quantos business surgiram dali? Então, quer dizer, isso também faz parte do planejamento, sabe, Luísa? A pessoa tem que perceber o que a gente chama na administração de efeito onda, né? Joga uma pedrinha dentro de um rio... O que é aquilo? E a tua vida e a própria física quântica, se a gente estudar o princípio dela, quando ela fala a famosa teoria do comportamento de onda e de partícula. Exatamente. Quando tu fala disso, meu amigo, tu sabe que tudo que tu faz aqui, essa nossa live, esse nosso podcast aqui, quanto vai refletir para nós 3? Muito. Demais. Exato. É incalculável.
Exato. Né? Eu costumo dizer também assim, professor, as escolhas que nós fazemos, né, de fazer ou não alguma coisa, ela vai nos dar um resultado, ainda que não seja o resultado que a gente pretendia, mas um resultado vai ter. Né? Exato. E aí, se a gente pega dentro da literatura, tem uma frase da Ayn Rand que eu gosto, que ela fala assim, ó, você pode... Isso é o que eu encontrei, né? Perdão. O Arduino é cruel, hein? Você pode ignorar os fatos, mas você não vai conseguir ignorar as consequências que ignorar os fatos vão te trazer. Né? Então, se você faz uma escolha de trabalhar a mais, né, priorizar algo mais do que outro, né, isso te traz as consequências. Eu mesmo, eu tive que reduzir drasticamente a minha presença em sala de aula, né, em virtude de uma função profissional do escritório. Né? Eu tive uma facilidade muito grande no início da minha vida profissional com a parte, por exemplo, de direito de família, divórcios. Só que ou eu tocava essa área e o meu emocional ia embora, que eu descobri que eu não tenho emocional para essa área, nenhum. Né? E eu ia perder eu ia ganhar dinheiro, mas eu ia perder o meu emocional. Sim. Ou eu ia para outra área que eu gostava, ainda até mais, e que ia demorar mais para me dar dinheiro, que era a parte empresarial. Né? Então, assim, essas escolhas, né, dentro até mesmo de uma análise de quais são as minhas forças, quais são as minhas oportunidades. O que eu faço diante disso? Né? Para onde que eu escolho ir diante disso? Só para pegar um gancho e depois vou jogar a bola para o Adolfo aqui, que ele vai falar melhor que eu. Por exemplo, dentro do próprio conceito de planejamento estratégico, né? Então, o que é estratégia? Quando alguém me pergunta o que é estratégia, a gente fala tanto em ser estrategista, em ter estratégia. Estratégia, eu gosto da palavrinha do inglês, choice. Escolha. Então, é o que tu acabou de dizer. Então, quando eu faço um planejamento estratégico, eu tenho que só fazer assim, qual é a escolha? Né? Aí vem aquele livrinho clássico do Alice no País das Maravilhas. Lembra lá? A gente conta isso aí, parece um clichê, mas eu vejo que cada vez mais o mundo caminha para essa realidade hoje. Mas o clichê é profundo, professor. Exato, que é aquela coisa assim, ó, a Alice chega lá, né, e tem um monte de caminho. Ela pergunta pro gato, pro cachorro, pro gato da cartola. ele pergunta assim, mas ô meu amigo, qual é o caminho que eu tomo? Aí qual é a pergunta dele? Na hora. Pra onde você quer ir? Aí ela diz assim, qualquer lugar. Bom, então pega qualquer coisa. Agora, o que tu falou, se eu pegar qualquer coisa, o meu resultado é qualquer coisa. Agora, quando eu assumo, aí eu volto para o autoconhecimento, quando eu assumo que eu vou fazer essa escolha porque eu quero esse caminho, ele vai ter um preço, mas ele também tem um resultado. Concorda, Adolfo? Exatamente. Vou fazer uma colocação que eu sempre falo. Quando eu pego um aluno que é muito tímido ou uma aluna, eu falo assim, você sabia que a pessoa que não gosta de se comunicar não precisa ter preocupação na vida dela, porque lá no futuro alguém vai se comunicar e vai decidir alguma coisa por ela. Na empresa é a mesma coisa. Se eu não paro, eu enquanto empreendedor, empresário, gestor que estou à frente, eu fico me preocupando com pequenas coisas e não delego isso, eu não consigo pensar o que vai acontecer daqui 5 anos, fique tranquilo também. O resultado daqui 5 anos vai aparecer. Não vai ser igual você queria. Pode ter certeza que não. Hoje a gente tem, nós temos e-social, a gente está transferindo tudo com o contador. A gente tem o pessoal do SST, que está mais dentro das empresas agora, estão voltando bastante. E antes, nós não tínhamos tudo isso. Então, agora nós temos maior concorrência de mercado e os empresários têm todas essas ferramentas que eles conseguem delegar e algumas pessoas ainda são resistentes em delegar essas funções. Cara, eu entrei, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em 2007. Já vai fazer 20 anos. Fará 20 anos. Passa o tempo. 2007. Eu não fazia ideia na minha vida o que era um RH. Eu ali criancinha. E assim, eu permaneci por muito tempo. Então, é um departamento que criou-se relativamente novo. Quem que fazia parte de RH? Era o contador. Mandava Sempre a carteirinha para ir lá pro contador e ele se virava. É verdade. Agora, a pessoa está contratando uma psicóloga já. É que o RH antigamente tem a piadinha, né? O RH ele não era o recursos humanos, era o registros humanos, Registros, né? Para que serviu o RH? Para fazer o registro de admissão ou demissão. Exatamente. E trazer o olerite verdinho, Exato, né? exato, verde, o verdinho. Isso mesmo. Trazia o verdinho ali, boa. Então hoje nós temos várias outras ferramentas e departamentos que conseguem cuidar disso daí. Poxa, quando a gente pensa no e-social, é uma baita de uma ferramenta que centraliza tudo. Quando a gente pensa no pessoal da segurança do trabalho, é um baita profissional que ele vai fazer com que coloque uma barreira entre você tomar toda aquela responsabilidade de acontecer um acidente com o seu funcionário, ele acaba trazendo aquilo para ele, evitando muitas das vezes. Ele tem uma visão diferenciada, porque se nós pegamos ali, de repente, um empresário que está acostumado com uma operação de, digamos assim, qualquer operação que tem algum tipo de risco físico,
que ele está operando ali desde 80. Cara, é difícil ele se adaptar agora e saber que alguma coisa vai ter risco. Sim, Talvez sim. ele fez 20 anos ali e nunca ninguém se machucou. Ele é o prático, né? Prático, aham. E quando você perde o medo de uma determinada operação, cara, o risco dela aumenta demais. Aumenta muito. Por isso que necessita desses profissionais. Então, na hora de preencher uma CAT ali, ninguém quer preencher que a CAT seja de óbito. Exato, Ninguém está buscando isso. Então, precisa departamentalizar o quanto mais antes possível. Então, fica mais fácil, fica mais enxuto para o cara pensar a longo prazo. Uma das coisas assim, Adolfo, só para não perder esse gancho, sabe? O que eu percebo, agora eu vou falar do dia a dia, né? De certa forma, hoje o nosso administrador, o nosso empresário, o nosso empreendedor, ele já está tomando consciência que ele precisa trabalhar planejamento. Ele precisa trabalhar controle, indicadores, ele precisa trabalhar o comportamental, ele precisa trabalhar a direção, que é a tomada de decisão do dia a dia. Alguém tem que tomar a decisão para admitir, para demitir, para trocar, enfim, para vender, para não vender, para avaliar, então, enfim, todos os processos que as empresas trabalham. Mas o que eu vejo? Tem uma palavrinha que nós também não gostamos, o nosso cérebro também não gosta. Inclusive, a neurociência já provou que 75% das vezes o nosso cérebro joga contra nós, que se chama mudança. O nosso cérebro ele é comodista. Né? Como ele consome 3 latas de Coca-Cola, cheia até a boca, de energia por minuto, ele consome praticamente 40% das nossas calorias diárias, né? Ele é aquela história, né? Eu falo para os alunos, o que é melhor? Você chegar em casa às 6 da tarde, se jogar na frente do sofá, ligar o Netflix e abrir uma lata de cerveja, ou você ir para a faculdade? Não preciso te perguntar o que é melhor, né? Qualquer um aqui vai me dizer, né? Agora, qual é o desafio? É tu quebrar isso. Então, uma das coisas que eu percebo, tu quer ver? Eu faço sempre uma brincadeira em consultoria. Eu chego assim para os clientes e digo assim, eu sei quando é que tu está na tua empresa. Ah, tu passa aqui na frente? Eu digo, eu passo. Mas como é que tu sabe? Eu digo, não, é só olhar onde tu estaciona o carro. Porque ele vai estacionar o carro sempre no mesmo lugar. Sim. O funcionário dele que vem de moto ou de bicicleta vai colocar a moto e a bicicleta no mesmo lugar. E um fato que eu acho super interessante. O pessoal escolhe a árvore. Aí, é a minha árvore. É a minha árvore. Então, quando alguém chega e colocou ali, ele briga com ele mesmo. Ele xinga ele mesmo. E ele já entra na empresa chutando o cachorro e a lata de lixo. Quem foi o cara que estacionou? Então, vejam só. Isso parece uma besteira, mas isso não é. É a questão comportamental. É a questão do que nós estamos falando aqui. E eu vejo que nossa dificuldade, que, por exemplo, se a gente pegar países que investem bem mais em educação, que investe bem mais na formação das pessoas, nesse sentido assim de ser empreendedor, nesse sentido de planejar a sua vida, né? Pô, pega, por exemplo, eu já tive 2, 3 vezes nos Estados Unidos, no Canadá, né? O que tu percebe lá? Lá é assim, ó, o filho fez 16 anos e vai embora. Pra fora. Ele vai pra... Os pais levam ele para a faculdade, porque e dali ele não vai voltar. Entendeu? Nós aqui, nós vivemos ainda naquela sociedade. O filho está com 45 anos. Trancado dentro de casa. E está trancado dentro de casa. Entendeu? E os pais ainda estão ali, em muitos casos, protegendo o filhinho, o coitadinho. 45 anos, tão novinho para sair de casa. Sair de casa, entendeu? Então, isso prova que nós temos ainda, sabe, Luiz, que quebrar. E quem está nos ouvindo aqui tem que começar a rever a sua vida. Por isso que eu falo, o início todo é o autoconhecimento. Então, você tem que parar. Sem dúvida. Que vida eu estou levando? O que me serve, o que não me serve, né? Tem um estudo do Tony Robbins, né? O maior motivador do mundo, né? Eu gosto muito dos livros dele. Ele é fantástico, né? Mas tem um estudo dele que eu acho muito interessante, que ele ficou 35 anos fazendo uma pesquisa, junto com o pessoal da Harvard. O que ele concluiu? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E veja só, quando a gente fala isso, eu sempre digo para os alunos, né, e nas empresas, para você, não fala para ninguém, não precisa falar, só para. E você põe no papel quais são as 5 pessoas que você mais se relaciona durante o dia. Com certeza, eu te garanto que mais dessa metade vai ser do teu trabalho. É certo. Claro que eu tenho a mulher, eu tenho o marido, eu tenho o pai, eu tenho a mãe, eu tenho... Mas o que tu mais convive, né? A gente passa 65%, nesse estudo da ONU, Exato. da vida trabalhando. Então, tu vai ver que mais dessa metade são pessoas do teu trabalho. Então, aí eu faço a seguinte pergunta para ele. Cara, o cara do teu trabalho, seja teu chefe, teu colega, teu subordinado, o que ele agrega para ti e o que tu agrega para ele? Mas agrega de valor como pessoa, como profissional, como conhecimento, né? Que música que ele escuta que ele te influencia? Que leitura que ele... ele não lê! Eu digo, olha,
cuidado com quem não lê. Eu não quero criar nenhum bullying aqui, mas cuidado com quem não lê, porque a gente sabe que o maior exercício mental E a leitura, de qualquer pessoa é a leitura. sem sombra de Inclusive, é o que distingue o nosso cérebro, em termos evolutivos, do cérebro dos pets, dos animais. Né? Eu até brinco com o pessoal, né? Nas minhas palestras, eu digo assim, você tem um cachorro, você tem um gato? Eu tenho um gato, por exemplo. Né? Você tem um cachorro, eu tenho um gato? Aprenda comigo, ele não ama você. Ele tem um instinto de sobrevivência que diz assim, ó, aquele Luiz ali, que eu já conheço o cheiro, é o cara que me dá casa e comida. Eu adoro ele. Se o Luiz cair fora amanhã e o Adolfo entrar no lugar, eu esqueci o Luiz e eu vou amar o Adolfo. E a prova é, né, é só a gente ver alguns vídeos, que nós, seres humanos, que Deus o livre, a gente perde um membro, né? Perdi a perna por um acidente, fiquei sem uma perna. Eu vou sentir aquela perna até eu viver, ela vai coçar. Tinha a famosa dor fantasma, né? verdade. Dor do membro fantasma. Agora veja só como é o cérebro do animal. Tu cortou a perna dele, o cérebro dele é bem simples. Desliga na hora. Só tem 3 pernas. Se ele é quadrúpede, só tem 3 pernas. E ele vai se adaptar e levar a vida sem nenhuma frustração psicológica, depressiva, daquele jeito. Então isso prova que a gente tem que começar a pensar na nossa mudança. E é o que eu digo, onde é que tu começa a planejar a tua vida? É quando tu te autoconhece. E aí o que o Adolfo falou aqui é essencial. Razão e emoção. Tem que equilibrar isso. Que a gente chama de inteligência emocional, né? Sim, exato. Robert Gardner e o Daniel Goleman, né? Que começaram isso lá nos anos 80, nos Estados Unidos, né? O Goleman eu cheguei a ler bastante coisa dele. O Inteligência Emocional. É o livro que mudou minha vida. Em 1989 eu li isso aí e mudou minha vida. Mas tu pega o Robert Gardner, que é o cara da origem, né? Porque, na verdade, o Goleman foi... O Gardner, eu acho que eu o acredito da que eu não cheguei a ler. Múltipla. É o da inteligência múltipla. Eu acho que eu não cheguei a ler. Porque assim, o Gardner lá em 82, ele já tinha os estudos das inteligências múltiplas. Enquanto o pessoal estava discutindo o famoso QI, né? O coeficiente deles, ele foi o primeiro cara que disse assim, não, mas para aí. Coeficiente Nosso emocional. cérebro, ele é emocional. Né? E hoje a gente sabe, hoje tem estudos que provam que nós decidimos 87% das vezes por fundo emocional. Então, por isso que a gente ter o equilíbrio faz com que a gente tenha reações, ações, decisões mais pensadas. Então, tem um ditado que diz assim, né? Nunca brigue quando você está triste. Né? Nunca fale coisas boas ou tome decisões na euforia, na alegria. Não vá ao supermercado com fome. Exatamente, Luiz. Você vai comprar um monte de coisa que você nem quer comer de verdade. Exatamente. Que Chega depois... em casa, bate arrependimento. Exato, cara. Exatamente. Dissonância cognitiva Sim, é o nome exato. disso, tá? Dissonância pós-compra. Aí o senhor puxou o Robbins, tem uma frase dele, eu não vou me recordar qual dos livros, eu acho que eu li uns 4 livros do Robbins. É um autor que eu gosto bastante. Ele é show. Embora não seja a minha área de competência, a parte de administração, como eu sempre gostei de empresa, eu sempre quis entender como é que uma empresa funciona, porque o meu serviço não pode atrapalhar o da empresa, né? Certo. Eu tenho que colaborar com ela e não atrapalhar. E tem uma frase dele que eu sou apaixonado, que ele fala, você vai se sentir uma pessoa efetivamente feliz o dia que você for o mais burro de uma mesa e você entender que isso é bom para você. Demais. Show. Né? Show. Então, assim, você senta ali você não é o cara com o maior domínio do assunto. Exato. Você aprende Você o dobro. Você tem a maior janela de oportunidade de aprendizado. E o cara, vamos dizer assim, o burro ali, cara, ele vai ficar com vergonha de falar qualquer coisa, ele vai ficar com receio. Ele vai ficar com receio de tudo. Então ele vai ouvir muito, muito mesmo. Vai se adaptar facilmente aquele ali, rapidão ele vai evoluir. Que até queria puxar é uma brincadeira que eu faço com o pessoal, os alunos tal, os mais próximos que admitem a brincadeira, né? Eu falo assim, ó, parabéns, você acabou de pegar o seu diploma. Agora a tua mãe te deu uma calça de moletom e você está indo pro karatê. Ou seja, você não consegue nem ser um faixa branca ainda. Né? Você não tem um kimono para ser um faixa branca de karatê. Você ainda é o menino da calça de moletom. Exato. Então, se prepare e se estruture, porque o mercado vai te exigir. Sim, né? Então, exato. Esteja pronto. E principalmente na parte emocional. Entenda que fazer renúncias ao longo do seu caminho vai ser bastante necessário. Com certeza. Né? Inevitável, eu diria. Inevitável, né? eu concordo. Eu vejo assim, sabe, Luiz, uma das coisas que a experiência vai mostrando para nós, e hoje até vou puxar um assunto atual. Assim. Nós tivemos uma reunião hoje, uns colegas, né, da universidade, agora de manhã, e a gente discutiu o seguinte,
esse dado, né, que eu coloquei, que é o estudo recente da ONU, que as pessoas estão com um problema cognitivo muito sério, né? O que a gente tem notado? As pessoas com menos de 25 anos hoje, e até vocês já viram que tem estudos lá do Fly, né? Sim. Que ele provou que pela primeira vez na história da humanidade, os filhos estão sendo menos inteligentes que os E pais. mais pobres também. E mais pobres. Mais pobres também, né? verdade. Então, o estudo Fly mostrou, e isso aí alertou muita gente, né? E aí, hoje, o que a gente comentava? Quando o Adolfo foi meu aluno, que nem faz tanto tempo assim, a gente pegava lá o Adolfo, que naquela época ele era o gurizão do DJ lá. Ele não gosta que fale que ele E era só meio Adolfo. E eu acho né? que era um quarto, hein? Era um quarto, Era um hein? quarto de Adolfo? Aí, o que a gente tinha dentro da sala de aula? Então, por exemplo, a gente pegava o Adolfo, que era um gurizão ali de 22, 23 anos, 21 anos, 19, né? E tu tinha ali uma classe, vamos dizer, uns colegas dele ali, já um pouquinho dos 30, um pouquinho além dos 30, muitos já casados, com filhos, já pais de família e tal. 60% eram pessoas mais velhas. Sim. Eu acho que era isso aí, né, Adolfo? Bom, aí o que nós, né, que estamos lá na frente, professor aqui, falando professor, tu sabe como é. O que a gente percebia? Claro que havia uma distância, mas era uma distância relativa, que eu diria que estava ligada principalmente à experiência de vida. Mas em termos de conhecimento, até porque não tinha todos esses multimeios, né? A internet, o Google, enfim, isso aí não existia, né? Tu conseguia administrar porque tu conseguia até nivelar a turma. Então, essa aqui é uma turma a mais, essa aqui é um pouco menos, ou ela é uma mediana. O que nós estamos vivendo hoje, Luiz? E isso assusta. Tu pega as faixas etárias com uma diferença muito menor, então vou colocar assim em número para o pessoal entender. Um aluno hoje de 20 anos, que é novo, é uma criança, e um de 25, que também não está muito longe dele, porque muitas vezes não tem filho, não tem família, não tem, sabe? Então, às vezes a diferença é assim, o de 20 está procurando o primeiro emprego, ou está no primeiro emprego, e o 25 já está no primeiro emprego andando, né? Só que é assustador quando tu fala na questão de cognição. E até a própria discussão de qualquer coisa. E o cara de 25 já sente isso. Porque ele olha pro de 20, que é ele. Nós estamos falando de 5 anos. 5 anos. Gente. E ele diz assim, mas como é que esse cara não dá um power aí, cutuca ele aí, joga uma... Desenvolve, né? Cara, é terrível. Então, isso nos preocupa. Porque o nível, de certa forma, está aí o estudo Fly, né? Ele está comprometendo essa questão cognitiva. Aí tu imagina quando tu quer falar de planejar curto, médio, longo prazo. Não, é inimaginável. Então, esta é uma realidade hoje cruel. E aí, claro, aí levamos para a empresa, o empresário reivindicando gente qualificada. Professor, me arruma alguém. O senhor não tem alguém aí para me indicar? E vou te dizer, quando o cara é bom, ele não fica parado. Não. O cara bom hoje... Não está disponível no mercado. Não está. E as empresas cobrem. Eu, por exemplo, falava com um cara aí que é gerente de uma empresa hoje, que é daqui da região, né? Que a empresa adotou o seguinte, para segurar talento, traz o cara para a sociedade. Põe o cara no contrato social. Sim. É bem comum isso. Porque isso é bem comum. É o jeito de tu remunerar o cara. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque é aquela história ali, o cara tá ali, mas o mercado tá oferecendo o dobro para ele. Exato. Sabe uma coisa, Ronald? O senhor já deve ter percebido, o Luiz também, mais na área de administração. Na minha época, enquanto acadêmico, para você achar um estagiário acima de 20 anos, era muito difícil. Sim. Muito difícil. Às vezes as pessoas já começaram a trabalhar mais cedo e talvez era raro você achar um estagiário com 17, 18 anos. Hoje, o estagiário está começando o estágio com 22 anos de idade. 28, 32. Isso, Eu já vi 26, 28 já. 30. No fórum eu vi 32. Olha só. Então, se autodenominando aprendizes. Cara, tem que se cobrar um pouco mais. É. Sabe? A adolescência não é só para escutar música e fazer o ensino médio, não. Não, tem que se profissionalizar em alguma coisa. E aí vamos lá, né? Com dinheiro. 22 anos, adolescente. Esse né? é o problema. Olha, eu acho assim, esticando até os 19, talvez, entrou nos 20, adolescente, não. Uma geração antiga, Tudo bem, não. você é um antiga, jovem 17 já adulto, foi. né? Mas Exato. o jovem adulto já é adulto, né? Exatamente. Só que hoje as gerações elas estão com menos responsabilidade também, né? Sim. Bem menos.
Muito Bem menos. menos. É o que a gente falou, né? O cara com 45 anos, meu filhinho tá em casa ainda. É? Ele precisa de mim. Tocando guitarra. Ai, que triste. A banda da garagem. Antigamente, É verdade. vamos falar sério, antigamente banda da garagem era coisa de piar. É. Hoje tu vê os caras, barba branca, cabeça branca, que nem a minha, assim. Eu tô tocando com o pessoal aí, vou fazer um ensaio. Eu tenho um amigo Os que brother. ele tá com o filho assim, o filho já fez faculdade, mas tá meio ali. E ficou ali, né? E aí joga tênis, é mais ou menos isso. Gente, deu nosso tempo, eu queria agradecer imensamente Super vocês. rápido. Eu achei espetacular. Juro que não esperava nada menos do que isso, foi uma delícia. E aí eu queria que vocês, pessoal, fala de vocês, jabá, dá o recado final. Pô, curso de Excel, cara, importantíssimo. Muito bom. Então, Adolfo, vai lá. Dê o nosso pessoal, tchau e faz o seu jabá. Agradecer aqui, primeiramente, o Luiz e o Ronald, que foi meu segundo contrato, né? O Luiz fez a proposta para eu poder estar participando aqui. Falei, cara, tem um cara bem interessante aí para você levar. E o Luiz vai confirmar, professor. Eu falei assim, ele é meio doido. É o Ronald. Ele falou, cara, o Ronald é uma lenda. Falei desde o início. O Ronald é a lenda. É a lenda desse nome. Eu falei, não, a gente vai participar. Mas, pessoal, eu tô começando também com algumas consultorias aqui na cidade já. Por falta de tempo, antes não iniciei. Mas eu sou empreendedor também da área digital. A gente tem um site de e-commerce, a gente vende para o Mato Grosso todo, estamos atendendo todo o estado. Muito importante para quem tiver interesse em entrar nessa área. É uma área muito promissória. Sim. E eu sempre gosto de dar uma dica para quem quer começar a empreender aqui onde nós estamos, no Mato Grosso. Empreenda pro Mato Grosso. Não queira empreender para o Brasil, porque tem um lugar que se chama Sudeste, que ele engole todo mundo. E você nunca vai conseguir competir com o Sudeste estando aqui no Centro-Oeste. Então, atenda o estado que você está. Se eu moro em Goiás, vou atender Goiás. Moro em Mato Grosso do Sul, atenda Mato Grosso do Sul. Excel, quem tiver curiosidade, meu Instagram, o Luiz vai deixar aí. Eu dou curso de Excel, sempre leciono lá no Senai. Eu vou acabar lançando um curso online. Cara, Entrar é legal, nisso daí, legal. Porque eu acho que muita gente está procurando e Sim. economiza muito tempo. Com certeza. Também de eu fechar uma turma e estar fazendo toda a parte presencial ali. E eu consigo atingir mais pessoas também. Então, assim, é uma ferramenta que era para todo mundo já ter aprendido há muito tempo atrás, mas a gente tem que aprender Excel o quanto antes possível. E além do Excel, tem o Power BI agora, que já está destruindo o Excel já não está servindo. Não, Power BI é a coisa Power mais BI. linda do mundo, porque ele é o Excel com um gráfico bonito. Uau, que Ele é um coisa site. boa. Para com aquelas linhas que me deixam tonto. Exatamente. Ele é muito bonito, muito futurista. Ele tem um modelo mais minimalista, É. assim, ele te entrega aquilo ali com uma visibilidade muito Limpa. bacana, Limpa. muito bonito É. mesmo. É mais Legal. profissional. Bem mais Concordo, profissional. concordo. Perfeitamente. Mas é isso aí, pessoal. Sou professor em alguns lugares aqui em Sinop, em bastante lugar, na verdade, né? Eu tava lecionando às 12 horas, cara. É muito cansativo. É. Aí agora, esse mês, eu dei uma pausa em pelo menos um lugar que eu tava trabalhando. Porque mesmo que a gente ainda só tem 30 anos, mas você acaba cansando. Porque trabalhar 12 horas é muito tempo. Não, o É a corpo metade sofre. do seu dia. E o corpo sofre, né? Sofre bastante. Emocional também, cara. Parece É. que não, mas você começa a ficar meio tantando as ideias. Não, a sala de aula nos consome até mesmo energeticamente, né? Demais, sim. Demais. Então, Dentro e fora dela. o professor ele quer fazer aquela entrega e ele realmente, quando ele entrega e vai É. a disposição, a energia, o emocional, ele vai perdendo tudo, né? E o Naquele perigo é, ao momento. longo do tempo, você cair seu rendimento. Então, Exato. se a sua aula era espetacular, Exato. depois de algum tempo ela não é mais espetacular. Exatamente. Ela começa a ficar mais numa linha normal. Aí é onde que você encontra um acadêmico ali, um aluno que foi lá no YouTube, Ronald, e comentou bem assim no vídeo do YouTube. Nossa, nesse vídeo do YouTube eu aprendi mais do que na universidade inteira. Isso acaba com qualquer Acontece. professor. Então, a melhor coisa, cara, para quem quer ser professor é seja inovador. Sim. Tenha alguma coisa diferente em manga e traga muita coisa prática. Tá? A coisa prática é uma das coisas que mais chamou a atenção do aluno Isso é verdade. hoje em dia. E é muito legal. Eu sempre me visto assim de camiseta, eu acho que consigo ter uma conexão maior com os alunos, que os nossos alunos hoje em dia são mais novos, né? Uhum. E a forma que eu encontrei de me conectar com eles e, graças a Deus, vem dando certo. Não, funciona. Professor Ronald,
fica à Bom, vontade. eu quero primeiro agradecer, Luiz, essa oportunidade, né? Sensacional estar aqui participando. O Adolfo que fez o convite para o teu intermédio. No início não sei se eu gostei desse negócio da lenda, né? Que a lenda talvez é uma coisa já meio fora, né? Mas eu fico feliz no sentido assim, porque Falar que a lenda eu já é estou viva. aqui 17 anos como lenda viva, né? Olha aqui, ó. Então quem me conhece, eu sou o professor Ronald Pires, tá? Professor provocador de pessoas. Professor, olha, assim que me conhece, são 31 anos de sala de aula. Né, o Adolfo estava nascendo, eu já estava nessa história aí. Hoje eu tenho um canal no YouTube chamado Dono do Cérebro, né? E temos, eu e a minha sócia, uma plataforma de cursos online, já desde 2010 que a gente trabalha com cursos online em várias áreas. Nos últimos 12 anos eu tenho me dedicado a estudar neurociências. E esse aqui é o 4º livro que nós lançamos agora, Neuroliderança, né? Que é um livro onde, Neuroliderança, Desafios da Gestão do Cérebro para um Novo Líder. Até quer dar uma olhada aí, Luiz, fica à vontade, quero. tá? Esse nosso livro aí está disponível na plataforma do Amazon para compra, no Clube dos Autores também, né? Põe lá, www.clube dos autores, né? E esse é o 4º livro de uma série, que nós temos o livro de Neuroestratégia, que foi lançado agora faz 15 dias, que é junto com, porque eu sou professor, consultor de empresas, né? Trabalho com cursos online e presenciais em várias empresas, já são alguns anos aí nessa área, mas as nossas publicações, elas estão fazendo parte de um projeto maior que nós vamos lançar, Luiz, até uma hora a gente pode trazer o Adolfo aqui junto aqui para falar, que nós desenvolvemos uma metodologia de qualificação profissional e pessoal, chamada Método Dono do Cérebro. Já fiz com algumas empresas de Santa Catarina, ano passado, e esse ano estamos fazendo com algumas empresas aqui em Sinop região, que é um programa de qualificação para formar as pessoas para isso que nós conversamos aqui. Então, se trabalha a neuroliderança, se trabalha a neuroestratégia, porque são 12 anos estudando neurociências, né? E neuromarketing, que é uma área também, que também tem um livro que já está pronto, vai sair aí até o mês de julho, tá? Já está pronto, está na parte de revisão. E qual é a nossa ideia? Eu acho que isso que é importante. Quando eu falo assim que eu sou um provocador de pessoas, porque eu e a minha esposa, que a gente trabalha junto, né? A gente se propõe a levar para as pessoas uma provocação para sair desse modelo mental de ostracismo, de absenteísmo, eu estou depressivo com a vida porque eu perdi o sentido. E a gente começa a mostrar para as pessoas que tudo isso começa a partir da gente. Exato. Tá? Então, é trabalhar o meu modelo mental. O Adolfo falou aqui, se tu quer ser professor, começa a te qualificar para ser professor. Eu não fui professor a vida inteira. Eu trabalhei 26 anos nas empresas. Aí chegou uma hora... Né? E eu sou filho de pai e mãe professora. E eu dizia assim, eu jamais vou ser professor. Eu dizia para meus pais, vocês são 2 bocó. Como é que vocês são professor? Trabalha que nem um louco, ganha uma miséria, né? Os 2 professores do Estado, né? E olha só o que aconteceu, né? Paguei a língua, né? Só que daí quando eu comecei a entrar na área, que nem tu, assim, nunca larguei a academia, né? Mas eu também nunca larguei as empresas. Porque eu entendo que o Adolfo é um professor novo aqui, muito competente, conheço o trabalho dele. Não por ser meu amigo, mas é verdade. Ele falou bem, a gente não pode... desvincular os caminhos, principalmente na nossa área, Luiz. Eu vou falar da administração. Sim. Tu tem que ter academia, logicamente, o conhecimento teórico, a qualificação que tu falou aqui, nós temos que buscar isso diariamente, porque a disrupção e a mudança de cenário, ele é constante. E, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar o olho do mercado. Então, por exemplo, quando eu virei professor, né, eu digo que eu virei porque eu virei mesmo, não era a ideia, né? Mas hoje eu sou também professor, né? Eu conciliei isso e eu nunca me desvencilhei, né? Então, tanto hoje o Adolfo sabe, eu sou um professor que eu sempre busco inovar. Então, hoje, por exemplo, apesar de já ter passado aí dos 39, um pouco mais, um pouquinho mais de 39? Um pouquinho mais, não, né? Eu já passei de 50. O que eu tento? Sempre buscar uma atualização, não só metodológica, mas do mercado. Então, hoje o meu trabalho é nisso aí. A gente trabalha esse método dono do cérebro, que a gente está levando para as empresas, né, para tentar mudar o comportamental, fazer as pessoas começar a pensar na gestão da sua vida. Né? E através da neurociência, através da gente conhecer o modelo mental, a inteligência emocional, né? A parte persuasiva que a gente tem que aperfeiçoar, que é o que a Adolfo falou, vamos nos comunicar. Eu trabalho muito essa questão, um dos livros nossos no futuro, é comunicação oratória para sucesso. Que é muito mais que só aprender a falar em público. Exato. Mas é trabalhar um aspecto de persuasão. Então tá aí, o meu Instagram, eu acho que tu divulga também, né? Ronald, Divulgo, né? coloco tudo aqui. Isso, aí coloca aí as nossas mídias, né?
Tá. Nossas redes. E muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos, que a gente possa vir aqui, Luiz, conversar mais. Foi Amém. E sensacional. viremos Muito sim. obrigado. Eu que se agradeço. Deus quiser. Gratidão. Gente, é isso. A conversa foi um espetáculo. Estou muito feliz. Eu quero agradecer imensamente o pessoal da HomeX e Home Produções. O pessoal que tem a estrutura e cuida de mim. Os caras só faltam me dar banho e trocar a minha roupa. Não fazem isso ainda, mas no futuro eu vou colocar isso no contrato, tá? Agradecer demais a vocês e fechou. Depois nas descrições eu coloco todas as informações de todo mundo. Aquele abraço. Deixa o like e se inscreva.